Caiman, bom dia. Vou falar em português também. Who speak português here? Or Spanish. Eu queria apresentar aqui Roraima, uma parte de Roraima, aqui nessa foto, que é a Raposa Serra do Sol, para quem nunca esteve em Roraima, comunidade indígena Maturuca. É aqui que nasceu a parte do movimento indígena em Roraima. E também é um local muito simbólico para a gente, e a partir daqui, desses malocões que nós chamamos, que muitas reuniões, muitas decisões indígenas foram tomadas. Inclusive, quando se defendeu uma demarcação em área contínua ou de forma integral da terra indígena Raposa Serra do Sol. Aqui também nesse lugar também que nasceu grandes estratégias para a defesa dos direitos indígenas, como uma defesa legal, a defesa de criar um departamento jurídico dentro de uma organização, inclusive tomou a decisão também de criar uma organização indígena. Então, eu começo um pouquinho falando dessa estratégia das comunidades indígenas de criarem uma própria organização para falar por si só, para mostrar o protagonismo e para defender seus direitos e interesses. Mudou? Não, espera aí. Não sei. Aqui. Então, a tomada de decisão para concretizar as demandas do movimento indígena partiram muito da necessidade. E 1970, a década de 70, foi uma década muito complicada em Roraima, particularmente na Amazônia, porque Roraima, poderia dizer que foi o último estado do Brasil e as estradas chegaram, né? Cortaram a Amazônia. Então, nós sofremos muito, mas também o movimento indígena ficou muito forte também, porque um movimento resistente. Na década de 70, existia muita pressão por fazendas, né? A época da ditadura militar tinha um pensamento de levar, digamos assim, proteger, e era a visão que se tinha, as fronteiras. Nós fazemos fronteira com a Venezuela e com a Guiana. E colocar vilas, né, cidades na área de fronteira, foi uma estratégia militar também. E isso também levar pessoas de fora da região para povoar. Então, teve muita entrada de pessoas que vieram do Nordeste e do Sul do país, né, com essa intenção de criar fazendas, abrir garimpos dentro das terras indígenas e abrir estradas. Então, isso provocou uma grande violência contra os povos indígenas em Roraima. E houve muitas mortes, houveram muita perda de línguas, né, principalmente porque as comunidades indígenas que habitavam as margens dos rios foram obrigadas a se mudarem. E com isso perderam a sua tradição, a sua forma de lidar, seus manejos, inclusive tradicionais, muitos se perderam por conta dessa remoção. E aí surge também uma resposta, que foi justamente a organização indígena. A primeira assembleia, né, que é o marco da nossa história, começou em 1971, onde vários povos indígenas, várias comunidades se decidiram criar e defender. Lógico que nós tivemos muito apoio do movimento, da igreja, movimento de pessoas que entendiam já naquela época que era preciso defender os direitos indígenas. E nasceu o Conselho Indígena de Roraima, que é o CIO, uma organização que esse ano fez 46 anos, né? Então é uma das pioneiras no Brasil, que inclusive é fundadora, uma das fundadoras da COIAB, né, para quem não sabe, e faz parte também do movimento nacional. E aí, sem saber muito bem essa terminologia, mas naquela época já se tinha uma articulação, né, se fazia campanha, internacionais inclusive, advocacy, lobby, e justamente também trabalhava muito na valorização dos direitos dos povos indígenas. Focando um pouco nas estratégias, direitos, né, há um pouco tempo mais recente, né, em 2000, 99 para 2000, o CIR, né, na época, esse ano já está fazendo 20 anos, né, como graduada na área de direito, né, eu comecei também a pensar, mas antes de formar, eu já fazia essas oficinas, digamos assim, esses cursos, seminários, para lideranças indígenas, né, sobre direito constitucional, sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais,
Por quê? Porque eu vi ali que existia muita violência e que não se tinha ideia que aquilo ali era violência, né? As lideranças achavam muito comum você apontar uma arma na cabeça de alguém e não fazerem nada. Achava comum ser arrastado de dentro da comunidade por policiais militares e ficar preso 3 dias sem que houvesse uma explicação por que ele estava preso, ou comunicar com a família, ou também informar a FUNAI. Então, assim, era um absurdo. Então, a ideia de ter um departamento jurídico da própria organização, ela aumentava a possibilidade de fazer essa defesa. Então, por que a gente resolveu agir um pouco dessa área? Porque os povos indígenas têm melhor compreensão dos seus problemas, apesar de ter, assim, vários apoiadores, né? A igreja, ela foi um braço direito do movimento indígena naquela época, porque antigamente ela tinha ido para batizar fazendeiros, filhos de fazendeiros, mas depois que ela percebeu que era outra parte que precisava de apoio, e não os fazendeiros. Daí houve essa mudança para esse lado, né? A própria FUNAI também, né? A própria FUNAI, ela vinha na intenção de demarcar em eles, mas depois da organização, ela começou também a ser pressionada pelos indígenas a defender os direitos, né? Então, existia muito isso em Roraima. Aliás, existe ainda em Roraima, né? Então, a gente achava que um departamento, ter uma pessoa indígena, ter um programa indígena dentro da própria organização, ela poderia melhorar um pouco, porque nós sabemos da nossa realidade, nós compreendemos direitinho e incentivar advogados. Eu fui a primeira advogada indígena, né? Hoje já não é tão novidade, mas tem pessoas que estão fazendo faculdade de Direito e estão tentando passar na OAB, que é a grande dificuldade nossa, né? Por quê? Porque garante a participação também, fortalece os valores, valoriza os conhecimentos tradicionais e o respeito desse conceito territorial e a necessidade da profissão de direito. Como que nós fazemos isso dentro do Departamento de Direito Jurídico, né? Nós prestamos assistência aos casos locais. Não dá para fazer um serviço de defensoria pública, eu já adianto logo, né? Nós não resolvemos todos os problemas. Nós passamos, digamos assim, a orientar, porque se for atender, a gente não vai nem participar desses eventos aqui na Universidade da Flórida. E aí a gente vai ficar como se fosse um escritório de advogado, né? Nosso papel não é esse. Nosso papel é fazer que os órgãos públicos trabalhem também. Nós temos uma defensoria pública que precisa trabalhar. Nós temos o Ministério Público Federal, que ele é o nosso advogado constitucional. Então, o que nós fazemos é levar essas demandas que não são levadas. Então, nós prestamos assistência jurídica, tentamos identificar os casos locais, né? Fazemos as representações, encaminhamos para os órgãos que devem funcionar, tanto local, nacional e internacional, como a Simone falou, né? Um dos primeiros casos que foi levado para fora do país, denúncia, na Comissão Interamericana de Direito Humano, foi o nosso, que foi o Ovelário Tames, de 1989. Na mesma época, no caso do Hashimu, foi uma denúncia que os Yanomami sofreram. Então, foi uma mesma época que nós levamos. Então, um dos primeiros casos já tem, nós conseguimos uma condenação do Estado brasileiro por violação de direitos humanos e também aplicamos isso em forma de uma solução amistosa em termos de indenização à família do Ovelário Tames, né? E aí depois surgiu o caso do Raposo Serra do Sol também, que ainda está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para vocês terem uma ideia. Ele foi admitido em 2010, mas ainda não foi tomada uma decisão sobre o mérito do caso, né? Nós utilizamos também o caso na comissão do CERT, né, da Comissão de Eliminação de Discriminação Racial, da ONU. E esse caso um pouco questionou uma hidrelétrica que estava o governo do Estado querendo construir na época, em 1995. E nós fazemos também esses atendimentos individuais para orientação e pegamos os casos coletivos relacionados à demarcação de terras indígenas. Então, minha especialidade é demarcação de terras indígenas. Então, desde que me formei, meu único trabalho é na organização indígena e muito voltado para a defesa da terra e dos seus recursos naturais. Mas também a gente também pega casos de criminalizações de alguma liderança porque defende seus direitos, muitas vezes não são compreendidas e elas respondem por processo, né? Não só da organização, mas de outras organizações locais, por exemplo, tem a organização de professores, né? Tem a organização de mulheres também. E, enfim, os mais recentes casos que a gente vê na mídia, né? O caso da Raposa Serra do Sol e o anzol, né? A gente começou a defender essa última terra, não diria a última, mas uma mais recente terra que não tem nenhum grupo de trabalho sendo feito, e é pequeno, ninguém se interessa, né? É um contraste, porque Raposa Serra do Sol
tem 1.740.000 hectares, foi reconhecido. O pessoal diz que é tamanho da Suíça, não sei, não comparei. Mas acha que é muita terra para pouco índio, esse discurso, né? Agora, Anzol, eles vivem em 1 hectare. Então, minúscula, ninguém quer saber de Anzol, né? Por quê? Porque não tem um rio, porque não tem várias florestas, mas tem pessoas e a gente apoia. Eu comecei a pegar esse estado porque ninguém queria. E agora o Ministério Público Federal, acho que topou a briga também, entrou com a ação civil pública e nós conseguimos uma sentença favorável. Mas está só no caminho, a gente vai ouvir muito. E essas questões de marco temporal, nós temos 2 no Supremo. Mas como é que a gente faz isso? Vou me repetir. Porque sozinha não dá para fazer isso. Então, eu tive que criar uma forma com que tivesse apoio a pessoas lá nas regiões para me dar esse suporte. E uma forma que a gente encontrou foi criar um programa que se chama Operadores Indígenas em Direito. Justamente, a gente precisou investir em formação, em capacitação, primeiro, para saber que o que as comunidades passam quando recebem ameaça, isso é crime e precisa ser denunciado. Então, nós encontramos esse meio de ter umas referências. Então, essas pessoas fizeram os cursos sobre direitos humanos, primeiro, né, porque indígena tem o mesmo direito do não indígena, então precisa tomar... E indigenista, a legislação e legislação ambiental internacional. Um pouco para fortalecer o protagonismo indígena, melhor participação nas discussões, para melhorar o discurso quando vai requerer, vai cobrar seus direitos, participar das reuniões, da proposta de elaboração de políticas públicas, melhorar a intervenção dele frente aos outros órgãos, né, nas assembleias, né, ter uma análise crítica da situação, porque para mim, participação não é só ficar sentado, ouvindo e ir embora, ou assinar seu nome na frequência. Para mim, participação é ter condição de entender o que está sendo discutido, rebater o que não gosta e propor uma diferença. Para mim, isso é participação. E ter uma análise crítica também sobre o que está acontecendo. Então, a gente espera isso quando a gente faz uma discussão sobre direito. Sim, ok. E o programa dos operadores surgiu em 2001, só para vocês terem uma ideia. Em 2001 começa, a gente criou forma de multiplicadores. Então, a ideia era fazer em cada regiões, escolher pessoas. Esse aqui, em 2005, é um grupo, tem pessoas que já faleceu aqui, mas foi feito na região lá da Raposa do Sol. Então, tem grandes lideranças aí que passaram esses cursos, né? Oficina, fizemos várias oficinas, desculpa o nome que não gosta, mas a gente usou, cursos, encontros, reuniões, e quem participa disso? São abertas para a liderança. Quando a gente requer, não sou eu que escolho, então a gente manda o convite para a região, e as regiões, que nós trabalhamos com 11 regiões lá, elas escolhem, às vezes são tuxauas, tuxau são cacique, que vocês chamam, né? A gente chama tuxau em Roraima, e são lideranças indígenas. Eles escolhem, pode ser professor, pode ser agente de saúde, pode ser pessoas que trabalham com projeto de gado, que tem muito gado, que eles criam, né? E tem os agentes territoriais ambientais, que é o último, digamos assim, a última forma que tem. Nós fazemos oficina exclusiva sobre mulheres, né? E às vezes a gente escolhe um foco, porque está muito fraco a questão da participação de mulheres. Então, vamos dar uma reforçada nessa questão, por que a mulher está participando. Nós temos, isso aqui é uma comunidade, a minha comunidade, né, que eu sou Tuaru, né? E aqui também é uma outra forma que a gente ajudou de fazer o trabalho dos operadores, que é justamente as discussões das leis internas, né? Algumas comunidades chamam regimentos internos, outros no Brasil estão chamando de protocolos, né? Nós preferimos chamar, porque a comunidade se adaptou a esse nome, regimentos internos, outras chamam normas internas da comunidade, regras indígenas. Aqui estão se discutindo como se eles não queriam nem regimento, nem norma, nem então preferiram chamar até de Constituição. Não sei qual a briga que vai dar depois, porque estou falando Constituição indígena. Não sei qual é a briga. Isso aqui é uma determinada região. Lá se discute questões internas, lideranças indígenas, papel, falando dessa questão do procedimento de consulta em relação a pesquisadores, resolvemos problemas penais, criminais, falando da questão ambiental, falando das questões de fronteira, falando relação de comunidade para comunidade. Então, tem muita coisa. Participa todo mundo, desde criança até adulto, mulheres, anciões. Então, é um pouco diferente de alguns protocolos que a gente vê no Brasil, que só discute questões de consulta.
Esse aqui é mais completo, porque a consulta está dentro dessa estrutura dessa lei interna. Não é de 1 ano, 2 anos, né? Às vezes demora o tempo que a comunidade precisar. Se não tiver um consenso nessas discussões, não se fecha. Fica discutindo até haver uma tomada de decisão. Aí são algumas comunidades, né? Essa é uma comunidade indígena próxima de Boa Vista. A gente faz isso para melhorar um pouco a participação dos programas de políticas públicas e o regimento. A ideia é fortalecer a autonomia e a governança das próprias comunidades, né? E usar os mecanismos de defesa dos direitos. Nós também discutimos vários temas, né? Dentro dos operadores de direito, esse ano nós vamos estar falando de 23 a 27 de outubro, várias discussões. Aqui foi um encontro que nós fizemos em 2014, uma comunidade indígena, reunindo vários povos indígenas de Roraima, para discutir um tema que nos preocupa, que é a questão da mineração e hidrelétricas em terras indígenas. Aqui são alguns operadores, e aqui também é um programa que a gente fala sobre legislação ambiental, que é um dos programas que o CI tem desenvolvido, que são os agentes territorial ambiental, dentro da área ambiental, para ajudar a implementação dos planos de gestão territorial e ambiental. E obrigada, eu não falei muito, mas porque tem muita coisa para falar, e aí fico aberta a perguntas. Obrigada. We can take a couple of questions, maybe. I'm going to ask in English and in Portuguese. Okay. Joênia, referencing the agentes estatais, the environmental agents, question is how, if they're being trained as operators or if it's a complementary part of their training. Com relação aos atais, se essa formação que você está fazendo deles é de operador, que você tem feito com outra, ou é uma complementação essa formação do agente? A formação dos APAI é só uma participação de legislação ambiental indígenas. Eles têm outros treinamentos, por exemplo, a questão de resíduo sólido, a usar essa questão de educação ambiental, fazer a observação sobre mudança dos climas. Então, a parte que a assessoria jurídica dá é o treinamento deles sobre legislação ambiental e indigenista. O programa é muito maior. Agora, os operadores de direito, eles discutem tudo, tanto ambiental como indígena, mas quem faz o trabalho, alguma parte relacionada ao monitoramento da terra, fazer o observatório, são os ATAI. Então, é um outro programa, e esse aí é só os complementos que a gente faz dentro do programa do ATAI. Media positivas. I have a PowerPoint. Can I send you this PowerPoint? Do you have email? A gente não tem muito, assim, um trabalho direto relacionado com a COICA. COICA é uma organização muito maior, às vezes é difícil chegar até lá na base, né? A gente, lógico, como organização política, a gente faz parte da COICA, faz parte da COIAB, apoia, mas às vezes tem produzido vontade. Your email? Da gente, porque como tem poucos advogados, então a COIAB requer muitas vezes o apoio do CI para prestar assessoria jurídica para dar apoio lá. Não é o contrário, às vezes. Mas a gente está junto porque a gente entende que direitos indígenas são os mesmos, né? Então a gente acaba que compartilha das mesmas demandas que a COICA e a COIAB têm levado. Very good. One last question. Yes. Como que é a questão do interesse dos jovens em atender esses cursos e qual é, em termos de demanda, o treinamento prévio que eles precisam para atender esse tipo de formação? Eles são muito interessados. A maior parte são jovens, porque o CI, o Conselho Indígena, investe muito na juventude. É uma estratégia, outra estratégia que o CI tem, que é a questão do empoderamento de mulheres e jovens. Né? O coordenador geral do CI hoje, o coordenador geral, por 2 vezes, já foram jovens e saíram de treinamento. O Mário passou por esse treinamento, o Mário Ricardo. Ele participou, foi um dos coordenadores. Nota agora tem 26 anos. Então, eles têm bastante interesse e participação.
O movimento indígena de Roraima é muito forte. Nós temos 50% do estado como terras indígenas oficialmente reconhecidas. Você já nasce assistindo reuniões. Então, tá ali no colo da mãe, já ouve, né? Eu, quando era pequena, ouvia muito essa disputa de tira cerca, bota cerca. Então, assim, a conscientização sobre direito já vem desde quando nasce. Então, são muito interessados. E, para participar disso aqui, não precisa ficar fazendo treinamento. Basta uma indicação. O Tuxal, a liderança dos indígenas, eles requerem muita coisa. Quer dizer, não muita coisa, mas a primeira coisa é o compromisso em pegar todas as informações e voltar para a comunidade. Porque o que precisa é ele ajudar a liderança indígena a fazer denúncias, a encaminhar os problemas. É difícil, mas eles sempre são indicados com esse compromisso. Very good. You had Eu só queria saber, alguns já entrando como agente ou operador, passaram a estudar direito? Sim. Se interessaram? Tem o rapaz que trabalha comigo, ele está se formando esse ano. Ele passou, e alguns são estudantes da escola do Surumu. Tem alguns que até assumiram como vereador aí no município do Iramutá, São Gregório, né? Então, muito assim, quando vejo, alguns assumiram organizações, coordenação de organizações indígenas, então estão um pouco espalhados. Então, tem uns que estão trabalhando em outras instâncias públicas, mas passaram por um processo disso, né? Então, mudou muito o discurso das lideranças, se empoderaram das informações que estão aí. Às vezes não participam do direito, mas todos os encontros, eles retomam e participam, compartilham as informações. Mas advogado, não tanto, acho que estão estudando ainda. very good. Thank you.